E então espero que a gente tenha um dia proveitoso e de harmonia para que a gente consiga concluir a missão que nos foi dada, que é a implantação da unidade demonstrativa de sistema agroflorestal na 9ª região. Então conto com todos que estão aqui, a gente vai trabalhar com aqueles que estão querendo, que estão aqui. A gente com certeza vai conseguir concluir, chegaremos ao nosso objetivo aqui. Então nesse momento a gente vai ter que dar uma atenção para a instrução e depois para ir para campo, para a gente já ir sabendo o que é preciso ser feito, para diminuir as dúvidas no momento do plantio. A gente vai fazer essa orientação, eu, o mestre Mauro, o conselheiro Maurício, vai ficar na supervisão, inspecionando todo o trabalho, e aqueles que têm mais experiência também contam com os senhores, para ir verificando se estão fazendo de acordo com as instruções. A gente vai explicar um pouco aqui das sementes, da importância da gente começar dentro dos núcleos, fazer um trabalho de coleta de sementes, conservação e principalmente plantio das sementes. A melhor forma de conservar é botando no chão, viu? Que aí nasce mais. E por que a gente planta com muita semente? Porque a natureza planta com muita semente. Essa é a forma de plantio da natureza. Então se a gente está buscando fazer, de fato, o que a natureza faz, a gente vai trabalhar cada vez mais com sementes. Por quê? Quando a gente prepara a muda, tem um gasto energético envolvido ali. Cada muda é uma aposta genética, que a gente quer que aquela muda cresça e tudo mais, que ela dê um fruto grande, que dê um fruto saboroso, né? Mas nem sempre isso acontece, porque aquela muda é uma aposta genética nossa. Então, o que é mais barato e mais eficiente para a gente? A gente fazer a aposta genética na muda ou num conjunto de sementes, 100 sementes para cada espécie. O que vai me dar mais condição para eu poder ter prosperidade no plantio? Quantidade. A muda. A quantidade, né? Semente. Nesse caso aí é a quantidade de sementes, né? Mas aí o foco nosso é na qualidade. Aí nesse caso é um instrumento, a quantidade é porque a gente precisa plantar uma variedade genética de cada espécie para que dentre aquelas que a gente plantar de semente, a gente possa no futuro, pelo manejo, escolher aquela que está mais vigorosa, num futuro ainda adiante, aquele que tem um fruto maior, mais doce, fazendo a seleção daquelas espécies que estão mais adaptadas naquele plantio. É isso. Inicialmente, aí, Maurício, por quê, né? se o senhor quiser falar mais uma coisa. Porque você quer uma árvore, você plante 100, você vai plantar uma muda. No espaço que você podia plantar 100 sementes. E aí ia nascer 30, 40 mudas. Aí com o passar do tempo, não é bem nem nós que escolhem não, é elas que se escolhem. Todas elas vão dizer assim, vamos lá ver quem pode. Aí quem pode e fica. E a outra sai e se retira sem problema. Ela se retira por amor, igual o capim, aquele que eu falei do capim. O capim se retira e diz, opa, aqui tá bom demais para mim, eu vou dar vaga para outra. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que não tem competição. Elas não estão competindo, só quem tem competição é o homem, mano. Uma onça não compete com outra onça, não. Uma árvore não compete, se fosse competição, como é que ia ficar ali, ó, ali, ó. Aquilo ali. Como é que ia ter competição ali? Ali eles estão trabalhando em prol um do outro, em benefício do outro. Aí quando um se destaca e pode mais que aquele outro lá, aquele outro se retira e vira adubo para ele, vira condição mais ainda para a vida dele, entende? Então esse conceito de competição é que a gente tem que tirar, não tem competição. Mas, por exemplo, se você planta um açaí, e ele entorcera assim, você planta um monte de semente de açaí, como a gente faz lá. A gente pega um saco de açaí e deixa num fluxo de água perto dele, assim, aí ele nasce milhões. Aí você vai lá naquela torceira lá, eu planto muita torceira de açaí. Aí eu vou naquela torceira lá, tiro um monte assim, e pum, saio fazendo nichos de açaí. Aí pode fazer. Mas só que às vezes não é esse o processo que a gente está querendo. A gente está querendo é adensar, botar muito denso, para a gente poder cortar e botar no chão. Fazer o processo girar. Entende? Nós vamos ter aqui os besourinhos, os bicho-pau, as roçadeiras do sistema, né? As formigas. E o seguinte, só do ponto de vista, é uma outra lógica, viu, mano? Que a gente vai trabalhar agora. Então, quando começar a trabalhar com sementes, aí é uma nova forma de entender, porque imagine só, se elas estão crescendo em cooperação ali, um conjunto de plantas que vão nascendo juntas ali.
elas estão com a conexão de raízes e tudo mais. Como é que eu vou tirar uma dali sem machucar as outras? Vou expor o solo ali. Então a gente faz o trabalho de seleção ali, de poda mesmo. E aí, a cada ano, quanto de semente que cai na floresta? Entende? Aí na lógica da abundância, o que eu vou fazer? Em vez de ficar gastando minha energia para transplantar aquela plantinha, eu vou plantar mais semente. É muito barato, né? Só andar a gente vai ver a quantidade de semente que a natureza nos dá ano a ano. Né? A outra, quando tem falado na sessão, eu não lembrei. Falei aquela parte que eu tinha vivido, né? Mas cada um de nós se transformar num catador de semente. Esse projeto que está sendo implantado, a gente vai ter um banco de semente. Ele falou que é barato, mas na verdade não é caro, semente é caro para você comprar. E muitas vezes você compra semente que os caras inviável. É um mercado altamente assim, não é nem parecido com as coisas da União, né? Não procurando ser verdadeiro, o mercado de semente não é. O cara vende semente para ti que já está com tempo, colhida e que não germina. Já comprei muita semente que não germina. E nós vamos ter o nosso banco de semente. Porque hoje o gargalo para a gente produzir é esse aqui, ó. A gente podia estar com essa lona cheia. Não faz pavor ter muita semente. Pelo contrário, dá brilho pro sistema. Quando você vê aquele monte de coisa vindo, nossa, mas dá mais trabalho. Porque a gente vai ter que aprender qual que fica, qual que sai. Qual é a mensagem que eu quero ali na hora da poda. Mais aprendizado. Mais aprendizado. A dinâmica é, torne-se catador de semente, por favor. Mas não vou ficar que nem eu, olhando para cima e dirigindo não, que a mulher ficava brigando comigo direto. Eu dirigia olhando para cima. Uma vez vocês já viram falar do Rudolf Steiner? Sim. Antropologia. Ele conseguia ver aura, né? Aí o Rudolf Steiner ele entrou numa área de floresta, de clareira, e começou a observar o crescimento das plantas. E aí ele falou assim que porque tinha muita repetição, né, de plantas, né, que nem você falou, né? Tinha muita. E aí ele falou, elas são uma só. E aquilo que eu estava falando ontem na sessão, elas são uma só. E aí ele falou assim, e elas estão estudando o lugar para ver a melhor forma de uma delas se manifestar. E aí ele falou assim, e a hora que elas escolhem, entre elas, a que está na melhor posição, a energia das outras toda passa para aquela. Então isso é uma dimensão que a gente não tem noção do que é. Isso é o amor. Amor do reino vegetal. Porque assim, o mais avançado que a gente tem hoje em termos de pesquisa bioquímica é assim, a gente está conseguindo agora ver que existe relação entre uma árvore e outra porque existe uma conexão de fungo, que isso transloca substâncias bioquímicas. É o máximo que a gente chegou à nossa ciência. Então assim, a gente está falando de um reino que tem uma inteligência muito superior. Para mim, essa relação bioquímica de fungo, isso aí é assim... É a capinha, né? É coisa muito, muito aquém do que realmente tudo que o reino vegetal faz, né? E isso que a gente está falando aqui é uma das coisas que me preocupa às vezes quando eu vou fazer um trabalho em áreas de restauração, porque assim, se você dá condição para o lugar, com biodiversidade, com densidade de vegetação, você não tem problema, o sistema caminha. Se faltar, você tem que derrubar tudo e começar de novo, porque o sistema não tem. Digamos assim, você esqueceu de botar a secundária 3, ou ficou só uma num canto aqui e ali no meio não tem. Aquele sistema no meio ali, a hora que morrer as de 15 anos, vai abrir um buraco e vai nascer capim. Não vai ser aqui, não vai acontecer isso. Vamos resolver isso. Mas só para você ter uma ideia do problema que é. Então assim, tecnicamente não tem erro nas minhas áreas de plantio, que são diversas, por excesso. Os piores erros que eu cometi assim foi por falta. Muquirana, né? Mão fechada. Muquirana. Por às vezes andar, vou dar um exemplo assim, bem disso aí que você está falando. Andar assim, aí ver uma espécie. Acabei de sair do curso ali e tal. Não, mas essa aqui não vou botar não, porque cresce muito, vai competir, vai dar um problema no meu sistema lá, não vou botar não. Aí passa um tempo, planta uma área, a área fica faltando alguma coisa, aí vou lá num curso com o Ernest, aí o Ernest
nossa, mas aquela espécie é muito boa, porque ela cumpre uma função tal no sistema, na sucessão, no extrato, não sei o que. Eu... Então o conselho que eu dou para vocês, não excluam espécies, incluam. Só as de espinho muito difícil que eu às vezes não coloco no Mas sistema. Tucumã tem seu valor, viu, mano? Algumas eu falei. Da pupunha, por exemplo. Pupunha, Ave Maria. Cadê aquela tua pupunha lá? Ela Lá em visita a tua casa. casa. Tá comendo ela. Então assim, isso que o mestre Mauro falou, né? O certo, assim, o ideal para nós é chegar num lugar, numa atividade dessas e ter sementes de todas as espécies da região, em quantidade. E então assim, a gente vai fazer o trabalho aqui, nós vamos deixar um dever de casa para vocês. Quem quiser sentar na minha cadeira ali depois, fica à vontade, eu deixo sentar um pouquinho, depois eu explico no final do dia o que acontece. Mas é todo mundo bem-vindo a sentar ali, aumenta a visão do lugar, a compreensão, é bem diferente, tá? Aproveite. Já sabe, mas não, ó,